Olá, meus caros, desde a última terça-feira. Agora vou dar continuidade aos direitos dos menores. Hoje vou falar da audição da criança, que é também pertinente falarmos deste direito que a criança tem, da audição, ser ouvida. Ora, audição ser ouvida parte do menor, criança menor, é um princípio fundamental constante dos direitos da família e da proteção dos menores. Isso significa que a criança tem todo o direito de ser ouvida e de expressar a sua opinião nos processos que lhe digam respeito e que até para salvaguardar os seus direitos e interesses. E a sua opinião na minha opinião, e acho da maioria das colegas, um, deve ser tida em conta de acordo com a sua idade e maturidade. Ou seja, se tiver idade e maturidade para saber o que é que se passa em determinado processo, assim deve ser dada a palavra menor, criança barra menor, uma criança menor, vamos dizer assim, se tiver idade de maturidade para saber o que se passa no determinado processo, então deve ser dada a palavra ao menor. Um, este direito está consagrado em vários diplomas na Constituição da República Portuguesa, que é a lei fundamental, na proteção da infância, na lei da proteção de crianças e jovens em perigo, no Código Português e na Convenção sobre os Direitos da Criança, no artigo 12º. O que significa na prática é que a criança deve ser ouvida. Minha opinião deve ter que ser ouvida, mas são muitas contas secundárias. Deve ser ouvida em processos como regulação dos transferes parentais. Quando é discutida, quem fica com a guarda, seu pai, sua mãe, deve ser ouvida e ter em conta a sua vontade. Na adoção, nos processos de promoção e proteção. A audição pode ser feita por um juiz ou por técnicos especializados, como por exemplo psicólogos, assistentes sociais ou o tipo de especialistas. Não é obrigatório, como é óbvio, que a criança fale diretamente em jornal, até porque para evitar o choque daquelas, daquele cenário, para nós, é um cenário sério, é um cenário de jornal. Acho que para o menor, para não ficar traumatizado, deve ser, não deve ser obrigatório, deve ser salvaguardado a sua integridade, a sua integridade psicológica. Pode ser feito num ambiente mais educado e protegido. Por exemplo, há tribunais onde há salas próprias, com brinquedos, com seja o que for, para saírem do ambiente de sala de audiências, vamos dizer assim, diretamente, para um ambiente mais informal, para que a criança sinta-se à vontade e segura para falar. Relativamente à idade, como até referi,
não existe uma idade mínima fixa na lei portuguesa, porque cada criança é como cada qual, depende, vai variando de criança para criança, mas normalmente a partir dos 6 7 anos já podem ser ouvidas, dependendo lá está, da maturidade. Quanto mais velho e maduro for, maior peso tem a sua opinião. O direito da audição não significa que a criança decida, o tribunal se sente com base no superior interesse da criança. A audição deve ser feita de forma não intimidatória, adequada à sua idade e sem pressão dos adultos. O que não é sempre fácil, porque há os adultos, em caso de divórcio, o que fazem? Oferecem presentes, o pai oferece presentes para convencê-lo a ficar com ele. A mãe faz a mesma coisa com o mesmo intuito. Ou seja, não é fácil não ter pressão nos adultos, mas se não houver, melhor ainda. Eh, a audição está regulada, como já disse atrás, no artigo 12º da Convenção sobre os Direitos da Criança, mas também no artigo 5º do Regime Geral de, do Processo Tutelar e Civil. No artigo 5º está estipulado também este direito de audição da criança. Ahm, Também a criança, quando for ouvida, também deve ser acompanhado por psicólogos e um advogado. Ah, Até um determinado eh, período temporal não era não era possível uma criança ser representada por um advogado, mas, por exemplo, em caso de divórcio, é possível o seguinte: os pais do menor, cada um tem o seu mandatário e a criança tem o seu mandatário. Por- Ou seja, existem três advogados ali, podem, ou melhor, tem se a criança quiser, pode ser feita assim. O pai tem o dele, a mãe tem a dela e a criança tem a dela. Para zelar pelos, pelos seus interesses. Hum, Atenção, eu digo isto em caso de divórcio, porque é o mais comum, mas também digo, por exemplo, quando ocorre um processo disciplinar ou um, um processo disciplinar ou na escola ou um, uma forte possibilidade daquele aluno ser expulso e ser menor de idade, um, também tem o direito de audição, o direito de contradição, do contraditório, desculpa, contraditório, princípio do contraditório. Por isso, deve ser ouvida também nesse âmbito, para contrariar aquilo que está a ser dito contra ele, ok? E eu defendo que as crianças e jovens um, até aos 18 anos devem ser ouvidas, seja em que âmbito for. 18 não, 17. Aos 18 já é permitido atingir a maioridade, é permitido. Não 17. Têm direito de ser ouvidos, devem ser mesmo ouvidos, fazer valer a sua voz, ah, até porque um bebê nasce
é, tem personalidade jurídica com nascimento completo e com vida. Ora, e a partir daí já tem os seus direitos. Se é assim, então, faça-se valer dos seus direitos, não só deveres. Porque no âmbito escolar, por exemplo, eu noto, tenho vindo a notar que só há deveres e não há direitos. Por isso, é que eu considero que deve ser feito com eh, deve ter direito à audição. Se resulta ou não, o que vai dizer é outra história, são contas do outro rosário, mas deve ser feito desta forma. Um, no âmbito de divórcio, eu aconselho que protejam as crianças, não usem as crianças para, como arma de arremesso, aliás, como arma de arremesso, oferecer prendas. Por exemplo, o pai, como disse há pouco, o pai dá uma prenda para convencer a criança a ficar com ele. No sentido de, ai, o meu pai dá-me muitas prendas. Claro, a mãe igual. A mãe dá apenas, ai, a minha mãe dá muitas. Ou seja, este tipo de comportamentos são intoleráveis e incompreensíveis pelos adultos. Já basta um divórcio ser doloroso para o menor. Como tal, vamos ser todos adultos e comportamos como tal. Ora, hoje a aula é mais curta, até nem era preparado, estou com uma situação pessoal de última hora, nas reuniões não gosto de falhar ou nos compromissos, aqui fica fechada esta aula. Na terça-feira irei continuar com os direitos dos menores. Se quiserem deixar sugestões ou questões, utilizem a caixa de comentários do meu canal que eu irei responder com todo o gosto. Um bom resto de semana e um bom fim de semana. Até terça. Bem-aja.